Existe essa discussão, né? Qual é o fundamento da matemática? Como é que a matemática atinge o real? A matemática é a prova da existência do real. E esse aqui é um canal cético, né? Então eu não vou fundamentar a matemática a partir do real. Eu vou, ao contrário, mostrar uma outra maneira de ver. Eu defendo aqui que a matemática é uma linguagem. Como tal, é possível falar coisas pertinentes a partir da matemática, mas a verdade do que ela diz depende do confronto entre aquilo que é dito e o que a gente observa. O que eu vou fazer aqui é falar um pouco da linguagem convencional, a linguagem comum, no caso português, e vou mostrar como algo similar se daria na linguagem matemática. No português, a gente pode dizer assim: a folha da roseira é verde. Essa afirmação contempla muita coisa, porque pensa, ela se aplica a todas as roseiras. Só que o que acontece? Cada um de nós tem uma definição do que é folha e do que é roseira. Aí você pensa assim, mas eu não tenho uma definição formal do que é uma folha. A maioria das pessoas não tem definições formais, né? Talvez um botânico tenha esse entendimento de uma maneira muito precisa. Mas mesmo que a gente não tenha essa formalização oficial, cada um de nós recorre a uma definição para ver isso aqui é uma folha de roseira e dizer, é uma folha de roseira. Em larga medida, nós vamos concordar. Talvez eu pudesse confundir com a folha de framboesa, que é parecido, ao passo que outra pessoa não vai convergir comigo naquele momento. Mas a gente poderia recorrer ao ver a origem, né? Então é possível a gente resolver essa divergência confrontando com algo que nós dois acreditamos, né? É bem tranquilo no caso em que nós dois temos um consenso sobre o que é uma planta roseira. Mesmo que saibamos, mesmo que haja um consenso sobre o que é uma roseira, caso nós não sejamos botânicos, há uma grande chance da gente pegar um pedacinho da planta, eu digo, isso aqui é folha, e a outra pessoa vai dizer, não, isso aqui não é. O botânico vai saber com muita precisão, né? Eu não conheço a definição científica que um botânico atribui. Então, muito provavelmente, algum pedacinho que eu acho que é folha, o botânico vai dizer que não é, ou o contrário. Repare, não existe assim o real metafísico da folha da roseira, que eu vou chamar para identificar o que é a folha da roseira. Existe um corpo de conhecimentos acumulados que o botânico domina. E eu vou aceitar a autoridade do botânico. Não porque tem um real metafísico, mas porque ele tem muito estudo, tem muitas evidências que mostraram que aquela maneira de organizar a planta, né? Nomeadamente dizer que determinado pedaço da planta é uma folha, é uma maneira muito melhor de organizar o conhecimento do que alguma maneira que eu, que sou um leigo, vai inventar. Então, eu vou aceitar a definição do botânico não é por causa do real metafísico, mas é porque eu confio que aquela maneira que a botânica organizou o conhecimento é a melhor para definir o que é uma folha de roseira. Mas se não tiver um botânico aqui, a gente não vai deixar de entender o que é uma folha de roseira. Da mesma maneira que não precisa do real metafísico, eu também não preciso da definição formal para conversar no dia a dia. Não precisa. Basta a gente ter um conhecimento em comum, basta a gente ter um consenso, que a referência é possível. Talvez aquilo que eu entendo que é verde não seja aquilo que você entende que é verde. Se alguém apontar alguma coisa, talvez eu diga assim, isso aqui é azul marinho, e aí você diz é verde. Mas existe um catálogo oficial, existe uma definição, né, científica dizendo que tal frequência de onda eletromagnética é o verde. E se alguém me mostrar isso, eu vou aceitar. Mas não é porque existe um real metafísico do que é o verde. É porque é uma construção, de uma certa maneira, uma construção fundamentada, né? Uma construção que parte de muito estudo, mas em alguma medida é uma construção arbitrária. No nosso olho nós temos um bastonete que capta preto e branco, né? E temos 3 que capturam cor, cada um captura uma frequência de onda. Uma captura o vermelho, uma captura o verde, a outra captura o azul. Se não fosse por conta desses bastonetes, a gente não ia ter essa definição de verde, vermelho e azul. E eu não tenho certeza se o bastonete meu captura exatamente a mesma frequência de onda que o seu bastonete. Mas não importa, a gente consegue se comunicar e dizer, essa folha aqui é verde. Não precisa dar uma coisa super precisa, uma definição metafísica da verdade. Esse é um ponto assim que eu não canso de repetir e que sempre as pessoas trazem. Alguém chega e diz assim, Chicão, se não existe o real, como é que a gente vai combinar de se encontrar na L2 Sul?
Não precisa do real metafísico do que é L2 Sul. Eu sei qual é a pista L2 Sul, você sabe qual é a pista L2 Sul, e a gente se encontra lá na altura da 7. É impressionante, porque a gente não recorre ao real, mas quando eu tiro o real, as pessoas ficam perdidas. Não, mas se não tem o real, como é que a gente vai se comunicar? A gente não recorre ao real, a gente não recorre, não tem o real quando a gente está conversando. Mas enfim, voltando a como se dá a comunicação, né? Então eu tenho a afirmação, a folha de roseira é verde. É uma afirmação extremamente genérica, que dá conta de um universo gigante. Eu posso reduzir. Como? Eu posso dizer assim, a folha dessa roseira aqui é verde. Na filosofia da linguagem é quanto mais detalhes, menor as extensões. E ao invés de especificar, nós podemos também generalizar. A gente faz uma definição que seja menos específica, quer dizer, a gente faz uma definição menos criteriosa. Ao invés de eu falar assim, folha de roseira é verde, eu vou falar assim, folha é verde. Agora é uma afirmação que não vale exclusivamente para roseiras, ela vale para qualquer folha. Quanto menos detalhes, maior o meu conjunto, mais abrangente. Agora, o que é folha? O que é roseira? O que é vivo? Cada um de nós tem uma definição que a gente recorre para ver o que são essas coisas. Temos a definição, é a forma. Se algo está nessa descrição, faz parte dessa forma. E se faz parte dessa forma, é a própria coisa. A gente não precisa aqui do real metafísico do que é folha, sabe? Acaba que a gente tem aquelas divergências, né? Eu acho que uma coisa é a folha, outra pessoa vai achar que outra coisa é folha. Nos casos comuns, tipo alface, ninguém tem dúvida de que alface é folha, porque é no uso comum. Mas se você vai indo para as bordinhas do uso, aqueles usos menos comuns, as nossas definições vão ficando diferentes umas das outras, porque no uso é que a gente afina nossos conceitos. Naquilo que a gente usa pouco, não está afinado. Quer ver um exemplo? O espinho de um cacto é uma folha? O espinho do cacto não é verde e não faz fotossíntese. Ou será que o próprio caule do cacto é a folha? Entende? É uma coisa que a gente já não sabe. Pensa na palma, aquela planta palma. Aquilo ali é uma folha? Existe uma explicação que os botânicos recorrem, eu aceito essa explicação. E por que eu vou confiar no botânico, já que não tem o real metafísico da folha, que o botânico tem acesso? Não tem isso. Eu vou confiar no botânico porque existem gerações de pessoas organizando o conhecimento da maneira que eles acham mais adequada. E é muito difícil que eu, um leigo, vá elaborar o conhecimento de uma maneira mais adequada que esses botânicos. E por que eu fiz todo esse desenvolvimento aqui? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a comunicação se dá a partir de formas. Matematicamente, a gente pode fazer comunicações assim, a partir da forma. A gente tem essa nossa definição, essa forma. E quem obedece essa forma de folha, eu chamo de folha. Cada pessoa tem essa forma diferente, ou seja, cada pessoa tem uma definição diferente, uma definição intuitiva.